Olá, meus queridos alunos desse Brasil maravilhoso. Bom estar com vocês mais uma vez no nosso canal Bicharada Poliglota. Aqui você sabe que o gato late uau uau, o cachorro mia miau e o nosso mascote atual uiva. Au. E eu vou colocar mais um mascote, esse para você dar nome. Olha a cara de rabugento. Mas ele é um cara legal. Qual o nome esse cara merece? E digo mais, ele fala a língua das corujas, escuta isso. Amo demais! Então coloque aí o nome aí nos comentários, aproveita, vai lá, se inscreva no canal, você vai me ajudar com isso, não vai gastar nada, você não vai pagar nada para se inscrever. Clica no sininho para você receber as notificações de postagem de vídeo, beleza? Me ajuda aí. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, fala para os seus amigos, tá legal? Vamos lá. Vamos à nossa aula de hoje, pronomes. Pronomes. O que são pronomes? É uma classe de palavras que substitui ou que acompanha um nome. O que é nome? É um substantivo. A gente sabe, já falamos que tudo que existe tem nome. Essa classe gramatical é chamada de substantivo, aquele que nomeia os seres. Tá bom? A gente vai aprender isso, que eu vou mostrar agora, em classes gramaticais. Mas eu dei um exemplo aqui, aliás, perdão, em análise sintática, quando nós terminarmos classes gramaticais. Mas eu dei um exemplo aqui. O que é o pronome substantivo? É aquele que substitui o substantivo. Um exemplo aqui. Quem leu o livro? Quem leu o livro foi ele. Então, isso aqui é o sujeito da oração. Só que o sujeito, ele é ocupado, o lugar do sujeito é ocupado por um substantivo, certo? Como aqui nós colocamos o pronome, o pronome é chamado de pronome substantivo. O que é um pronome adjetivo? É quando ele acompanha. Nós vimos lá na última aula adjetivos, que a característica do adjetivo é modificar, particularizar, especificar um substantivo. Então, é o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho o substantivo aluno, olha só. Está aqui, aluno. Então, meu é um pronome que está modificando. Porque poderia ser seu, não é? Poderia ser teu, poderia ser nosso aluno, aquele aluno, mas é meu aluno. Então, ele está modificando o substantivo, por isso ele é um pronome adjetivo, ok? Tudo bem, vamos lá. Há 6 tipos de substantivos, prestem bem atenção nisso. Primeiro, os pessoais, que se dividem em dois, os retos, o caso reto, e os oblíquos, beleza? Tem lá as especificações dele que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, pessoais, demonstrativos, possessivos, demonstrativos faz referência às coisas, os seres no espaço. O possessivo denotam posse, indefinidos, o nome já está dizendo, interrogativos também, e os relativos, que é um pouco mais complexo, mas a gente vai tirar de letra hoje, tá legal? Então vamos começar com os pessoais do caso reto, porque eles são os pronomes que ficam no lugar do sujeito. Presta atenção. Os pronomes pessoais do caso reto ocupam o lugar do sujeito. Então aqui, ó, então tá as pessoas do discurso, primeira pessoa do discurso, segunda pessoa do discurso, terceira pessoa do discurso do singular, primeira pessoa do discurso do plural, segunda pessoa do discurso do plural, terceira pessoa do discurso do plural. Então, primeira do singular eu, segunda do singular tu, terceira do singular ele ou ela, primeira do plural nós, segunda do plural vós, terceira do plural eles ou elas, ok? Vamos para os oblíquos. Então, os pronomes oblíquos, esses caras aqui, eles vão ocupar o lugar dos complementos dos verbos, os objeto direto, objeto indireto, tá legal? Então, os PPR, pronomes pessoais, no caso reto, ocupam o lugar de sujeito, e os PPOs, pronomes pessoais, no caso oblíquo, ocupam o lugar de complementos do verbo, tá bom? Então, tá aqui, da mesma forma. Primeira pessoa do discurso,
Primeiro do singular, me, mi, comigo. Segunda, te, ti, contigo. Vou explicar um pouquinho essa diferença aqui de te e ti no exemplo, numa frase, tá bom? Terceira pessoa, o, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nos, conosco. É diferente de nós, certo? Segunda pessoa do plural, vos, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, o, as, lhe, se, si, consigo. Ok? Tudo bem. Tá aqui, ó. Falei que ia explicar o te e o ti, tá aqui o ti, tá aqui o te. Muito bem. Ela disse tudo para ti. Esse cara aqui vai ser sempre pronunciado assim, ti. Por quê? Porque ele é um monossílabo tônico. O que que é tônico? Que é pronunciado forte. E ele vai vir sempre acompanhado de uma preposição. Presta bem atenção nisso, certo? Ela disse tudo para ti. Ela disse tudo a ti. Vai ter sempre uma preposição antes dele. E ele vai ser pronunciado ti. Esse cara aqui, ele é um monossílabo átono. O que que é átono? É pronunciado com menos força. Então a gente vai dizer, ela te disse tudo. E aí muita gente vem aqui e escreve assim, ó, ela te. Entendeu? Tá errado. É te, tá bom? Porque antes de te não tem preposição, certo? A preposição vem antes do ti. Então eu não posso colocar aqui, ela te disse tudo. Nós pronunciamos ti porque ele é átono, né? É como se eu falasse assim, tatu. Olha como é que o tu fica, porque a sílaba é forte, a sílaba tônica. Tatu. Mas se eu digo bolo, né? Eu não digo, a gente não pronuncia bolo, a gente escreve bolo, B-O-L-O. Mas a gente fala bolo, ó, bolo. Por quê? Porque a sílaba final de bolo é átona. E a gente pronuncia então dessa forma, ok? Vai estudar isso mais para frente assim. Muito bem. Olha só o exemplo de estudioso aí. Ê, bichinho bonito esse aí. Gostei. Muito bem, galera. Vamos lá. O segundo, que são os demonstrativos. Eles indicam o posicionamento dos seres ou das coisas em relação às pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? A primeira pessoa que fala, no meu caso sou eu, é isso? A segunda pessoa com quem se fala, no caso é você, meu aluno que está aí do outro lado. A terceira pessoa de quem se fala. Então vamos escolher alguém aqui para a gente dar um exemplo. Por exemplo, eu falo. Então essa caneta, eu vou falar esta caneta. A gente fala essa, a gente coloca sempre na terceira pessoa. Mas olha só, quando for para estudar, você precisa saber. Aliás, é uma coisa boa da gente lembrar agora que a gente não estuda língua portuguesa, gramática, para falar como a gramática exige que a gente escreva. Não, a gente vai continuar falando como a gente fala normal. Mas a gente tem que saber, no dia que for fazer uma prova que exigir a norma culta, você tem que saber as regras da norma padrão, da norma culta da língua portuguesa. Tá bom? Então, por exemplo, eu acabei de falar essa, mas eu estou dando aula, então agora eu não posso falar essa, eu tenho que falar esta. Porque eu estou falando. Então, esta caneta está na minha mão. Essa caneta que está na sua mão, com falante, você, segunda pessoa, está na sua mão. Vamos dizer que seu pai ou sua mãe esteja lá no outro cômodo da casa, na cozinha, sei lá fora, com uma caneta. Então, aquela caneta, olha aqui, ó. Então, esta caneta é a que está na minha mão. Essa caneta é a caneta que está na sua mão. Aliás, na tua mão, olha, eu já me perdendo aqui, na tua mão, porque segunda pessoa é tu. E aquela caneta é que está na mão lá do seu pai, lá da terceira pessoa de quem nós estamos falando, certo? Então nós temos aqui os pronomes demonstrativos invariáveis, singular, temos os variáveis, aliás, variáveis singular, variáveis plural e os invariáveis, que são isto,
isso e aquilo. Esses não mudam, tá bom? Então, por exemplo, quando eu estou falando de 2024, eu tenho que falar este ano, porque nós estamos nele, né? Eu estou no sábado, então é esta semana. Essa semana é a semana que passou, certo? Aquele ano é um ano que passou, um ano que a gente combinou aí, sei lá, 2020, 2022, né? E assim por diante. Vamos para o próximo, três pronomes possessivos. Eles indicam a ideia de posse. E aí vão é, variar também aqui, né, em gênero e número, masculino e feminino, singular e plural. É isso? Meu, então, a primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa, com quem se fala, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, de quem se fala, seu, sua, seus, suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa, vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas. Então aqui há uma coisa que, por exemplo, o pessoal aqui do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio Grande do Sul, costuma pronunciar o tu, falar tu, né? Mas não conjuga o verbo no tempo, aliás, da pessoa concordando com a pessoa do discurso. Então eu digo assim: tu vai à praia domingo? Tu vai ao shopping amanhã? Ora, mas tu vais. Quem vai é você. Eu vou, tu vais, ele vai. Então eu coloquei tu, referi à segunda pessoa, mas conjuguei o verbo na terceira do singular. Tu vai. Entendeu isso? Então preste atenção nessa oração aqui, ó. Porque eu vejo as pessoas, principalmente fazendo orações, orando, as pessoas religiosas, e cometem um erro nessa questão das pessoas que eu vou mostrar aqui para você. Ó. Por exemplo, tu, estou falando com a segunda pessoa, pegaste, é isso, não é tu pegou, tu pegaste meu caderno e eu peguei o teu. Mas João ficou com o seu. Quem é o seu? O do João, certo? Então, ó, tu pegaste o meu caderno e eu peguei o teu. Peguei o caderno teu, da segunda pessoa. E João ficou com o dele. O dele é o quê? É o seu. Terceira pessoa. Pegou isso aqui? A pessoa vai fazer oração a Deus e diz assim: Deus, abençoe João. Cuide de seu filho. Ora, mas espera aí. Se a pessoa está orando a Deus, a pessoa é a primeira pessoa quem está falando, Deus é a segunda pessoa com quem a pessoa está falando. Está entendendo isso? Ora, se ela diz seu para Deus, agora já é a terceira pessoa. Porque eu estou falando de uma terceira pessoa, estou falando estou falando com Deus. Deus, cuida do João, dele, terceira pessoa. Se eu disser, Senhor, cuida do seu filho, esse filho é do João, concorda? Porque eu estou falando com Deus. João é o que de Deus? No caso que eu estou falando, João é teu filho. Deus, cuida do teu filho João. Entendeu? Pegou? É que Deus sabe todas as coisas, ele não vai se perder na oração, né? Mas se a gente estiver falando com alguém, fica complicado falar assim, porque a pessoa fica sem entender com quem está falando, certo? Tudo bem, vamos para o quarto, indefinidos. Esses caras aqui se referem à terceira pessoa do discurso. Olha, terceira pessoa, de modo vago, genérico, impreciso. Então tá lá. São os variáveis e os invariáveis, alguma em plural, nenhum é plural, todo é plural, outro é plural, muito é plural, pouco é plural, e os invariáveis, alguém, ninguém, tudo, outro, nada. Vou dar exemplo disso aqui, tem mais. Certo, que tem uma coisinha para a gente explicar sobre ele. Certo é plural, vário é plural, tanto é plural, quanto é plural, qualquer e quaisquer que eu falei
se não me engano, foi na primeira aula que eu disse que é a única palavra em português que tem o plural no meio. Lembram que eu falei disso? Plural é quais, porque quer é verbo e não modifica nesse caso, tá bom? Uma e plural, e qual e quais. E os invariáveis, algo e que. O que nós temos que falar sobre o certo? É que o certo e variações, antes de substantivo, é pronome indefinido. Presta atenção, antes do substantivo. Depois do substantivo, ele é um adjetivo. Olha aqui o exemplo que eu coloquei. Estou apaixonado por certa pessoa. Pessoa é o substantivo. Então, esse cara aqui é o pronome, certo? Estou apaixonado por certa pessoa, porque ele vem antes. Casei-me com a pessoa certa. Certa aqui está depois do substantivo. Então, esse aqui vai ser um adjetivo, beleza? Casei com a pessoa certa. No meu caso aqui, é a dona Ivanilda, minha noiva eterna, com quem eu vou fazer 41 anos de casado agora em maio de 2024. Linda e maravilhosa. Amém? Eita glória. Vamos lá. Tem mais. Interrogativos. A lista é grande. Aí esse é fácil, fazem perguntas, só que perguntas diretas e perguntas indiretas. Isso aí a gente vai estudar mais para frente, mas eu já trouxe exemplos aqui, né? Esse aqui tem os pronomes aqui, são os variáveis, os que vão modificar, não é isso? E masculino, feminino, plural, e os invariáveis, que e quem, tá bom? Então, por exemplo, qual? Qual é o objetivo desta aula? Ó, desta aula, lembra dos pronomes demonstrativos? Desta aula, esta aula que eu estou dando. Não foi aquela aula que eu dei na semana passada, é esta aula. Quais são os objetivos desta aula? Preste atenção, eu, eu posso ter um objetivo para essa aula, ó, um só, e posso ter alguns adjetivos para esta aula. Preste bem atenção. Às vezes a gente manda o aluno, por exemplo, dizer para o aluno assim: coloque o pronome interrogativo passe o pronome interrogativo para o plural, fazendo as adaptações na frase. Aí o aluno coloca: quais são os objetivos destas aulas? Está errado, porque eu mandei você mudar o pronome. Aí você vai ser obrigado a botar o verbo, não é isso? Modificar o verbo. Né? E os objetivos. Quais são os objetivos? Vai ser obrigatoriamente, vai para o plural. Quando eu mudar o qual é o objetivo, quais são os objetivos. Mas a aula, ela necessariamente não precisa mudar. Então você não precisa colocá-la no plural. Qual é o objetivo desta aula, singular, aula? Quais são os objetivos, plural, desta aula, continuando singular? Quanto? Quanto é necessário para sermos felizes? Quantos chocolates são necessários para sermos felizes? Diz aí para mim quantos. Você gosta de chocolate? Eu amo. Muito bem. Quanta coisa boa há no Brasil? Quantas coisas você já viu no Brasil? E os invariáveis, que horas são? Quem comeu meu chocolate? Quem comeu meu chocolate? Certo? Vamos lá. E mais? Fiquei de explicar aqui a questão da interrogação direta e interrogação indireta. Na interrogação direta, a gente usa o ponto de interrogação, olha. Quem comeu meu chocolate? Está aqui o ponto de interrogação, certo? O pronome vem no início, ó. Quem comeu meu chocolate? Na interrogação indireta, a gente não vai usar o ponto de interrogação. Olha só, ele vem no meio da frase, ó. Quero saber quem comeu meu chocolate. Fica um ponto final, não uso o ponto de interrogação. É isso? Essa mãe da gente fala muito pra gente, né? Quero saber quem quebrou meu vaso de planta. Só tem você em casa.
só tem você de filho. Mas ela disse, só tá você em casa e ela. Aí ela disse, quero saber quem. É porque ela não quer falar de direto a pergunta para você. Tá bom? Mãe é mãe, né? Muito bem. E o último aqui, o relativo. Esse é um pouco mais complexozinho, mas é gostoso de aprender e importante. Muita gente usa sem saber usar, meu Deus. Vamos lá, eles retomam, presta atenção nessa palavra. Eles vão retomar um termo, tá? Um termo anterior. Eles retomam um termo anterior. Aqui o cujo e cuja é um pouco diferente. Vou falar quando chegar lá. Esses caras, eles são anafóricos. O que é anafórico? A gente vai estudar lá na frente, mas já vou dar uma dica para você. Anafórico é aquilo que vem, que retoma um termo já dito, alguma coisa que já foi falada na oração, né? Então, quando a gente retoma alguma coisa com alguma palavra, essa palavra, esse termo que retomam outros, chama termo anafórico. Olha só, o livro sobre o qual falei é bom. O que é o qual? O qual é livro, o livro, certo? Então, o qual retomou o termo o livro. Então, esse cara é um termo anafórico. Catafórico é o contrário, é para frente. Faz referência a um termo que ainda não foi mencionado. Por exemplo, vou dizer isto. O que é isto? Este livro é bom. Olha, entendeu isso? Então, esse cara aqui, ele vai dizer alguma coisa que vai acontecer. Ele diz alguma coisa que ainda vai ser dito. Então, ele é catafórico. Lembra de catar? Ele sai para frente, catando alguma coisa para frente. Anafórico vai para trás. Fechado? Então, vamos lá. Então, nós temos os variáveis aqui, o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas. Esse aqui ele estabelece uma relação de posse. Tá? Vou te explicar aqui embaixo. Como? Por exemplo, presta atenção aqui. Ó. O canal Bicharada Poliglota, cujo professor. O que aconteceu aqui? Ele estabeleceu uma relação de posse, não é isso? Em que o possuidor é a palavra que antecede, é o termo que antecede, e o possuído é o termo que sucede ele, entendeu? O termo subsequente. Então, eu tenho o pronome cujo, cuja e variações, né? Cujos, cujas. Ele mantém essa relação, ele continua com a relação com o termo anterior, mas ele tem com o termo posterior também. Ah, uma coisa que os alunos fazem, eles colocam um artigo aqui, ó, por exemplo, o canal Bicharada Poliglota, cujo o professor negativo não tem. Quando eu não está aqui ó, mudando, ó, cujo, cujos, cuja, cujas. Então o artigo está aqui. Quando eu digo cujo professor, é porque isso aqui já é um artigo masculino. Se fosse professora, seria cuja professora. Se fossem mais de um professor, seria cujos professores ou cujas professoras. Entendeu? Então não coloca artigo entre cujo e a palavra seguinte. Tá legal? Então veja bem, ele retoma uma palavra anterior, que é a palavra que é o possuidor, termo possuidor, e faz referência à palavra seguinte, que é o termo possuído, certo? O professor é o professor de quem? Do Bicharada Poliglota, certo? Então vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. Meus alunos, dos quais já te falei, são ótimas pessoas. Quem é esse dos quais? Os quais que estão aqui, ó. Os quais, ó. Aqui tem a preposição do, certo? Que juntou com o que eu ensinei para você, juntou com o artigo plural aí que eu ensinei para você na aula de artigo. Lembra? Deu na aula de artigo. Vai lá no na playlist lá e você escolhe a aula que você quer assistir. Beleza? Então, meus alunos, os quais são meus alunos. Quero morar numa rua tranquila, onde possa ter paz. O que é onde? Onde é o quê? Rua, certo? Essa rua tranquila aqui
está sendo retomada pelo termo onde. Quero morar numa rua tranquila possa ter paz, certo? Agora uma perguntinha aqui. Onde você mora? Esse onde aqui, ó, esse cara aqui, onde você mora, é pronome relativo? Vamos pensar. Aí, ó. Tem mais um amiguinho aí pensando. Pensou com ele? Vamos lá. Não, o onde, de onde você mora, é pronome interrogativo. Lembra? Ó? Onde você mora? Aí vai ter o, o, o ponto de interrogação, certo? Pronome interrogativo. O que acontece com o. Vamos para esse exemplo aqui, ó. Voltei para o Rio, onde moro desde a infância. Olha, o que, que é onde? Onde é Rio, certo? Então ele retomou o termo anterior. Fechado? Maravilha? Não acho que foi tão difícil assim, né? Qualquer coisa você faça perguntas lá na, nos comentários que eu responderia com prazer. Beleza? Beijos! Fiquem com Deus! Tchau, galera. Um abraço. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. Você não vai pagar nada por isso, tá bom? E vai me ajudar. Um abraço. Até a próxima.